Mateus 3, de 13 a 17, é uma continuidade, ou a continuação do texto da semana passada, quando Jesus é apresentado por João como o Filho de Deus, aquele que vem para se fazer presente e nos mostrar a face de Deus, essa face que faz questão de entrar na nossa história e dizer: eu estou presente. E faz isso não porque Ele precisa fazer, mas faz porque Ele ama e quer fazer, como tem feito na vida de tanta gente. Certo dia, tendo chegado da Galileia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João o batizasse. João fez objeção: como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu: você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos estes séculos, preparando tudo para que este batismo acontecesse. Então, João o batizou. Aqui, Jesus está retomando a fala dos profetas e da figura do próprio Elias, que dizia-se que viria para falar acerca do Messias, aquele que viria para libertar o povo de Israel. E João está personificando essa figura, essa imagem profética. E Jesus toma essa voz e diz: você tem que fazer isso, porque Deus trabalhou todos esses séculos e tudo foi preparado para que eu estivesse aqui e fosse batizado por você, João. Não à toa teu nome é João Batista, porque você é quem batiza. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus à semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz. Qual foi a voz? Este é meu filho amado, em que com prazo. Eu gosto dessa versão aqui da Bíblia Mensagem, essa que está aí perto de você, que diz assim: este é o meu filho amado, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Este é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. João está no deserto batizando. E não era comum, isso foi um ritual que no tempo de João se dava para aqueles que estavam à margem. Era um batismo de arrependimento. Aqueles que não podiam ir para o templo oferecer sacrifício, porque estavam marginalizados pela sociedade, pela religião, iam lá e encontravam com João. O batismo também era para aqueles que se convertiam à fé judaica. Mas João é esse que lá no deserto recebe essa gente na fila. Sabe quem está na fila? São os cansados, os sobrecarregados, aqueles que são invisíveis, os que são proscritos porque a religião da época, daquele local, que dominava ali a visão geopolítica, tudo passava por essa ótica da religião, da imagem que se fazia de Deus e como você se apresentava diante dele. Esse povo era assim, marginalizado. Estavam lá os publicanos, os pecadores. Mas Jesus se dava com essa gente? Se você ler o Evangelho, Jesus foi contado como um beberrão, um glutão, um amigo de publicanos e pecadores. E João recebe essa gente. E é muito significativo, irmãos, é até intrigante que o Evangelho de Mateus e os Evangelhos nos mostrem isso. Jesus não começa o seu ministério, ele está aqui iniciando a sua jornada como o enviado de Deus. Ele vai ser batizado. Ele não começa o seu ministério no templo. Não podia ir lá? Eu sou o Messias, agora eu vou assumir o meu lugar, é a casa do meu pai.
Jesus não começa o seu ministério fazendo um sermão, dizendo palavras para convencer quem quer que fosse. Jesus começa o seu ministério com uma atitude. Ele entra na fila. Eu acho que Jesus não furou fila. Devia ter lá um publicano, uma prostituta, um pecador, e Jesus entrou assim, ficou esperando a vez dele. E João, quando vê, se espanta, porque João já tinha tido o sinal de que ele era aquele que seria chamado de Messias, o Filho enviado de Deus, e disse: mestre, não, sai da fila, você que tinha que estar aqui no meu lugar, você que tinha que batizar, eu tinha que ser batizado por você. E Jesus diz isso aqui: não, é preciso que eu entre na fila, eu não posso negar aquele que eu sou um homem, eu vim para ser um homem como esses que estão na fila. Que coisa linda, irmãos. Jesus não viveu a tentação e nem quis se tornar aquilo que o seu orgulho pudesse, talvez, levá-lo a querer se tornar. Paulo vai dizer que não tomou por usurpação, essa palavra é estranha, né? Mas ele não se valeu da sua divindade, por ser Deus, ele não entrou na nossa história como aquele que viria num trono, mas antes assumiu a nossa forma humana, para que a gente visse o quanto Deus está imiscuído aqui, está com a gente. Não à toa o seu nome é o Deus conosco, o Emanuel. É muito significativo que Mateus relate isso, porque há um desespero na nossa alma. Eu e você temos um desespero na nossa alma. Nós não queremos, muitas vezes, assumir quem nós de verdade somos diante de Deus. E isso eu falo porque a gente vive numa sociedade de máscaras. Esse gesto de Jesus confronta o grande engano da nossa alma, da gente querer ser o que a gente não é. Exigem da gente que a gente seja forte, que a gente seja irrepreensível, que a gente ocupe os lugares mais altos, que a gente seja resolvido, que a gente seja espiritualmente correto. A gente faz isso com as pessoas, e às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Mas sabe uma coisa? Jesus escolhe o contrário. Jesus entra num lugar comum, na fila. Jesus assume a condição de quem ele foi criado para ser pelo Pai, não fugindo de si mesmo, mas eu estou aqui porque eu encarnei, eu sou homem. Ele assume o lugar da vulnerabilidade. Jesus era vulnerável. Ah, mas ele era Deus? Sim, mas ele suou sangue. A sua alma ficou apertada a ponto de ele dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus escolheu esse lugar onde as máscaras caem, para nos dizer uma coisa: a minha vinda, colocar o meu pé aqui e entrar nessa fila, quer dizer que eu estou lá com o refugiado, com o escravizado, com a menina que foi estuprada. Eu sinto a dor daquele pai e daquela mãe que teve que entregar seu filho por conta do perigo.
Eu visito o seu lugar existencial e conheço a sua dor. Que coisa linda o Evangelho, gente. Você falou, né, Inésio? Às vezes a minha palavra é muito doce assim, eu fico esperando um aleluia, mas né, o pessoal está tão slow. Mas que beleza o Evangelho, gente. Eu tenho que aprender isso. Vou aprender com o Márcio. Não é, Márcio? Não há cura se a gente não enfrentar essa descida que Jesus deu para entrar na fila e assumir o nosso lugar. A gente está na fila e a gente precisa passar por esse batismo. Jesus fez isso. Ele deu o exemplo. Ele disse: eu sou o primeiro. Mas existe um ponto revolucionário nesse texto, que eu gosto sempre de ressaltar. E já falei dele algumas vezes. Aliás, hoje eu vou falar da Dona Dolores. Uma vez por ano eu falo da Dona Dolores. Em janeiro eu falei, no ano passado. Já estamos em 2026, vou falar dela daqui a pouco. O ponto revolucionário nesse texto é que Jesus, ao ser batizado, o que acontece? Mateus diz que o céu se abre e desce sobre ele o Espírito Santo tem forma de uma pomba. Eu fico imaginando o que era isso, né? Uma pomba que desceu. É um sinal para dizer assim: os céus se abriram. O olhar do Pai está sobre você. E o mais revolucionário é a voz que vem, gente. Jesus está começando o seu ministério na fila dos rejeitados, dos pecadores, dos comuns. E ele ouve uma voz, a voz do Pai, que desce para dizer uma coisa: este é o meu filho amado. Diferente de Lucas, de Marcos, que diz lá: tu és o meu filho amado, a voz diz para Jesus. Mateus faz questão de trazer essa voz para todos os ouvintes, e aqui ele diz: uma voz se ouviu, todos ouviram. Este é o meu filho amado, marcado, escolhido pelo meu amor, alegria da minha vida. Sabe quando acontece isso? Sabe quando Jesus escuta essa voz? Quando ele ainda não tinha feito nada para merecer essa fala do Pai. Jesus não tinha pregado um sermão. Jesus não tinha feito um milagre. Jesus não tinha morrido por nós. Jesus não tinha ressuscitado. Jesus não tinha subido. Jesus não tinha completado a sua obra. E antes de completar qualquer gesto que o fizesse entender que merecia alguma coisa do Pai, antes que ele fizesse qualquer coisa, antes de merecer, ele já ouviu a voz que marcaria a sua existência, porque essa era a sua identidade. Uma das tentações da nossa vida é que nós, por vezes, esquecemos que temos uma identidade, nós somos amados, e queremos assumir uma outra identidade, nós merecemos ser amados. Nós somos amados, não porque merecemos, porque o amor que se merece não é amor, é reconhecimento. Jesus não merecia essa voz porque ele fez por merecer. Tinha uma propaganda do Ford Fusion, dizia assim: quem tem um, fez por merecer. Um carro lindíssimo, mas tem que merecer. Que voz bela Jesus recebeu sem precisar ter feito coisa alguma, e subverte a ordem das coisas na nossa cabeça.
A gente ensina isso para os nossos filhos. A gente, por vezes, trata os nossos filhos dessa maneira. Só vou te dar isso se você merecer. Gente, eu questiono, é a minha forma de ver, eu acho que isso subverte o sentido da graça. Graça é favor imerecido. Nada contra a gente incentivar nossos filhos a serem, a fazerem, a conquistarem, mas que isso não coloque na cabeça deles que nós os amaremos mais ou menos se eles fizerem mais ou se fizerem menos. A gente precisa ter na nossa cabeça, no nosso coração, como a missão tem a oportunidade de mostrar para esses meninos, para essas meninas, para essas famílias, esse amor de Deus por eles. Sabe como é que a gente entende que o amor de Deus toca na gente? Através dos nossos amores. Muitos rejeitam Deus porque não conseguem chamar Deus de Pai, porque não receberam o amor do Pai. Essa gente recebe o amor e entende aquilo que Jesus recebeu no seu batismo. Estênio Márcio tem uma letra que eu sempre cito pelo menos uma vez por ano, e vou citar a primeira de 2026. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Vou repetir, olha que poesia. Mais fácil secar os mares, mais fácil a gente chegar ali e secar a Praia da Barra. Mais fácil apagar a estrela Antares, a gente não tem nem tecnologia para chegar nela, nem sei se ela existe, ou se já acabou, se o brilho dela está chegando e ela já nem existe mais, mas é mais fácil isso do que arrancar o amor do coração do nosso Pai, do que arrancar o amor daquele Deus que te chama de meu filho, eu te amo, minha filha, você é minha amada, você é escolhida, você é escolhido do meu amor. Nada pode arrancar isso do coração de Deus. E Deus nos trouxe hoje aqui para ver o que Ele está fazendo. Que Ele está na nossa história. Ele entrou na vida dessas pessoas, entrou na vida de cada um de nós, para se fazer presente, para que a gente pudesse ouvir a mesma voz que Jesus ouviu no seu batismo. Ouça essa voz. Você é minha filha amada. Vou repetir. E quando eu repetir aqui, por favor, escuta o seu nome. Ele diz: este é meu filho amado, escolhido e marcado pelo meu amor, alegria da minha vida. Coloca o seu nome aí. Você, vou generalizar, Maria, José, escuta seu nome. Você é minha filha, você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor. Você é a alegria da minha vida. Sabe o que isso é capaz de fazer com você? Sabe o que isso é capaz de fazer com seus filhos? Sabe o que isso é capaz de fazer com a sua existência? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você se sente acompanhada e acompanhado, não está sozinho jamais. Deixe-me contar então a história da dona Dolores, já para finalizar. Dona Dolores, uma senhorinha, me permitam contar essa história aqui, para quem já está há mais tempo, pela enésima vez. Dona Dolores, uma senhora do tamanho desse aparador aqui, dessa estantezinha. Ela se resumiu a isso, aproximadamente 45, 50 centímetros. Tetraplégica. E nem sempre foi assim. Foi mãe de 3 filhos, e ela naquela condição estava porque na última
gravidez, ou no último parto, sofreu com alguma complicação e ficou tetraplégica e foi definhando até que se tornou essa mulher desse tamanho. Estávamos lá, eu e um grupo de jovens, eu com um violãozinho tocando, íamos pela rua, por uma rua lá da Vila Aliança, chamada Rua Progresso. Vila Aliança, Bangu, Senador Camará, onde eu nasci, em Senador Camará. Íamos lá, era uma igreja assim que tínhamos muitos jovens e a gente gostava de estar junto, festejar, jogava futebol, ficava de madrugada cantando e tal, e fazíamos visitas no bairro. E aí minha mãe disse: Davi, vai com o grupo visitar a Dona Dolores, acho que ela ia gostar muito. Aí tá bom, vamos visitar a Dona Dolores. Quem é a Dona Dolores? Não sei. E fomos. E tocando violão, aquela zoação de galera, de adolescente jovem. E a gente então parou, minha mãe disse: é aqui. Quando a gente parou, era um portãozinho de ferro assim, todo retorcido já, enferrujado, velho, que abria a porta. Dessa vez eu estou dando mais detalhes, né? Que abria a porta assim e entrava num quintal de chão, de terra batida. E ia na frente uma porta de madeira muito velha e a casa sem pintura ali, muita pobreza, muita pobreza. E aquela zoação toda, aquela coisa, já quando a gente entra no portão, você fica, o tom muda. E quando a gente entra pela porta, que a gente achou que era a sala, mas era uma casa de um cômodo só, era tudo ali. A gente olha para o lado assim, tinha uma cama. E quem a gente vê na cama? Dona Dolores. Não tinha um ventilador, gente. Imagine em Bangu sem ventilador. Dizem que lá é o mármore do inferno, né? Frita ovo no asfalto. Dona Dolores, quando a gente olhou, a Sheila, que era uma outra menina que estava com a gente, líder também dos jovens, começou a chorar ao ver Dona Dolores ali. E a gente, assim, sem saber o que fazer, e o silêncio, e aquele constrangimento no ar, diante desse quadro. O que a gente veio fazer aqui? Cantar? Rir? Brincar? Dizer que Deus é bom? Que Deus ama essa mulher tanto que deixou ela ficar nessa condição de tetraplégica? E aí a minha mãe, como alguns já conhecem, disse assim para Dona Dolores: e Dona Dolores, os meninos estão com pena da senhora. Aí estão chorando. Eu falei: meu Deus, minha mãe, pensar que eu saí de dentro dela. Aqui por dentro, minha mãe, por favor, fique em silêncio. Dona Dolores, está todo mundo com pena da senhora, porque estão olhando para a senhora aqui, mas não conhece a senhora. Dona Dolores, diz para esses meninos, precisam ficar com pena da senhora? E a Dona Dolores, essa voz eu nunca vou esquecer: não, meus filhos, não sintam pena de mim, eu sou muito feliz, eu tenho tudo, Jesus é meu amigo, e Ele me ama. Irmãos, essa é minha filha amada, escolhida pelo meu amor, alegria da minha vida. Dona Dolores escutou isso para o resto da sua vida. Isso trouxe para o seu coração a certeza de que ela estava ali, mas do lado dela, deitado do lado dela, estava aquele que jamais a deixaria. Mais fácil secar os mares, apagar as estrelas antares, do que arrancar o amor do seu amado, do seu coração. Aleluia!
É isso que o Evangelho quer trazer para o seu coração, para o meu coração, para a sua casa, para a nossa casa. Que a gente possa viver nessa perspectiva. O Evangelho não nos promete mar de rosas, mas ele nos promete que do nosso lado vai estar sempre aquele que vai nos dizer: você é minha filha amada, você é meu filho amado. E enquanto isso acontece, o céu se abre e o Espírito desce. Talvez a gente não veja a pomba, mas arde no nosso coração a certeza desse amor. Ele me ama, eu sou amada, eu sou amada do Pai. Deixei esses enfeites aqui de propósito do Natal. Ontem foi o nosso último dia, hoje é dia 11, certo? Dia 10 a gente marca o fim do ciclo do Natal no nosso calendário litúrgico. E eu queria que a gente ficasse com essa imagem, dessa presença, da visita do amor, que se fez carne, que nasceu entre nós, cheio de graça e de verdade, para nos dizer que nós somos filhas e filhos amados do nosso Pai.